que eu já tinha um modus operandi, já tinha uma programação antes, que eu queria ser único e queria chamar atenção. Desde a minha infância. Ah, é? Mas por que talvez hoje, analisando, né, estudando a mente humana, comportamento, hipnose, caramba, meus pais, agora eu vou começar de fato de onde surgiu essa coisa de chamar atenção, o palco, a dança, a mágica. Meus pais, eles casaram muito cedo, foram forçados a casar por causa de uma gravidez. Então não deu muito certo, eles divorciaram rápido. E aí ficava uma semana na casa de um, depois um mês na casa do outro, uma semana. Só que ambos trabalhavam e ralavam para pagar as contas. Entendi. Então mal via eles. Então foi meio que ausente. Tanto de um lado quanto de outro, ainda ficava nesse negócio de vai e vem. Tô ligado. Aí teve eu e mais 2 irmãos. Então, Eu sou mais velho. eu sou mais velho. E aí, em alguns momentos, em algum momento da vida, quando eu tinha 8 anos, eles juntaram para dar mais uma chance. Entendi. Pra vida, assim, sabe? Vamos ver se dá pra certo. E aí, nesse momento, a gente viveu uns meses junto, só que continuou os conflitos. Aí meu pai e minha mãe discutiram, gritaram uma noite, e no dia seguinte minha mãe tinha ido embora. Então, eu tava com 9 anos de idade, minha mãe sumiu, foi embora, pra sempre. Pra sempre? Até hoje? Nunca mais tivemos notícia, nunca mais tivemos nada. E ela sumiu quando eu tinha 9. E a família por parte dela, você tem contato? Não, sumiu também tudo. Tipo, É mesmo? foi todo... Como se tivesse apagado. Como se tivesse apagado do Brasil. A mãe dela, minha avó materna, que eu já não tinha muita intimidade. Eu sempre fui muito da família paterna. Do seu pai. Meus avós, meu pai. E aí a minha mãe, tinha o irmão dela e tal. Todo mundo sumiu da nossa vida. E aí, na mesma época... Isso eu ouvi depois, né, da minha família. Na mesma época, um sócio que meu pai tinha, traiu lá e roubou ele nos negócios. Ao mesmo tempo que minha mãe foi embora e tal, ele afundou numa depressão. Então, Que negócio que seu pai tinha? Era cara, se eu não me engano, era confecção de roupa. Tá. Aí ele entrou em depressão. Só que foi bem profundo. Foi um baque muito grande. Mas não sei se outras coisas estavam acontecendo, se foi um acúmulo. Hoje eu sei que depressão é causada por um acúmulo de acontecimentos. Que a gente trata isso, copo né? A gente que vai pingando. vai enchendo. Quando transborda, pum, explode. Aí dá a impressão que é por causa de um pé na bunda. Ai, puta, terminou o relacionamento, entrou em depressão profunda ali. Não é, né? Ali pode... mas tá muito triste. Beleza, é um momento de tristeza profunda. Entendi. Depressão, não. A depressão é uma doença que, tipo, vai enchendo o copo, transborda ali. Aí você vai ver, quando eu vou fazer tratamento, com 4 anos de idade, acumulou emoção negativa de um acontecimento, depois com 11 anos, depois com 17, depois com 23, depois com 30. E pum, explodiu. Entendi. Geralmente as fobias, vícios, compulsão alimentar, drogas, bebida, tudo aparece com acúmulo de acontecimentos e aprendizados do cérebro. E aí meu pai afundou em depressão. Ele não trabalhava mais. Ele só acordava, bebia, fumava, dormia, saía de vez em quando, não voltava, a maior parte do tempo dormindo. Então, e você cuidava dos seus irmãos? Eu tava cuidando dos meus irmãos. Eu fiquei meses cuidando deles, porque eu era mais velho. Cozinhar essas coisas? Cara, eu não lembro. Eu me virava com o que tinha no armário. Entendi. Mas tinha muita coisa vencida. Porque não fazia compras, não pagava aluguel. Tava atrasado, não pagava escola, a gente parou de ir pra escola, não vinha a perua da escola buscar porque não pagava mais. Começaram a levar os móveis de casa porque não pagava parcela. Vieram retirar, Mas levou você TV. perguntava pro seu pai, você questionava, cara, ou não tinha essa consciência na época? Não tinha. Alguma coisa de instinto, eu não sei o que foi. Talvez algo divino, assim, de um guia. Mas por ser irmão mais velho, eu tive essa consciência. Pô, eu preciso cuidar dos meus irmãos mais novos. Eu tinha 9, o outro tinha 9, 7, 6. Então eu era o mais velho. Eu levava eles pra brincar embaixo, no condomínio, tinha espaço. Aí tinha, acho que miojo vencido no negócio. Aí às vezes lembro de ele ter feito comida, deixado pra esquentar no micro-ondas. E aí fui levando assim durante uns meses. Não lembro quantos, na minha cabeça, mais ou menos 5, 6 meses. Tá. Até que nossos avós paternos, né, do parte do meu pai, visitaram a gente. Aí viu a situação, falou, pô, não tem mais televisão, não tem sofá, não tem isso, tudo sujo a cozinha. Aí viu o que estava a situação e falou, o que aconteceu? Não sei se eu expliquei, não sei o que aconteceu. Aí eles levaram a gente para criar. Então pegou meu pai, pegou nós 3 e meus avós. Por isso que eu tenho muita conexão e sou muito apegado a eles. Seu pai foi junto? Foi. Ah, tá. Mas ele continuou nesse ciclo, dormir, sair, beber, tomar uma garrafa de uísque todo dia, 3 maços de cigarro todo dia. Sobrevivia, assim. Entendi. Tava vivendo, era bizarro. E tinha tem aqueles momentos que tá sóbrio,
Aí você vê que afunda e é muito louco, né? Quando a pessoa afunda no processo. E depois de morar com meus avós, no meio desse processo, os meus avós, eles já tinham mais de 62, 3 anos, não lembro a idade, mas eles saíam de manhã cedo e trabalhavam 18 horas e chegavam em casa depois, de 10, 11 da noite, sei lá, ficava mó tempo fora. Então, mal via a gente, quando eles saíam, a gente estava dormindo, quando eles voltavam, a gente já estava dormindo. E aí meu tio, irmão mais novo do meu pai, resolveu levar a gente para criar. Caramba, outra mudança. É. Mas o meu tio, ele também tinha casado cedo, teve 2 filhos, aí divorciou. Então ele tava morando sozinho. Tá. E aí ele tava morando sozinho, já com... Nunca foi bom. Acho que teve momentos bons, talvez, financeiramente, mas minha família veio para um país que não falava a língua. Aí, dificuldade, não tinha documento, não estudou. Mas foi seu pai ou seu avô que Não, veio? meus avós. Os avós. Com meu tio e meu pai adolescentes, Tá. bem novos, 14, 15 anos eu acho, eles vieram pro Brasil, ouviram que tinha oportunidades aqui e tal. Aí não tinha documento, não estudou, foi expulso de escola, não falava a língua, então foi só dificuldade. Aí meu tio que tava morando sozinho, que já não tava tão bem financeiramente, levou nós 3 para criar. E aí não sei o que deu nele, não lembro qual que é o lance, mas ele brigou na justiça e trouxe os outros 2 filhos dele. Ele começou a criar 5. Ele conseguiu a guarda dos outros dois. Conseguiu a guarda e começou a criar os 5 filhos. E aí foi só ladeira abaixo, porque ele já, mal e mal, sozinho, pagava as contas, e aí agora tinha 5 cabeças. Só quem tem filho sabe, alimentar, aluguel, vestir roupa. Roupa era assim, vai no braço, compra, eu uso, quando fica menor passa pro segundo, passa pro terceiro, até chegar no último ali. Então nunca faltou nada. Tanto que eu falei, mano, não me faz de vítima. Perdeu pai, mãe, coitado. Nunca Por passou isso que fome. Nunca passei fome. Podia comer só arroz e feijão, ou só arroz, ou fígado. Mas meu tio nunca deixou faltar nada. Era o sabonete de 20 centavos mais barato que tinha, não tinha shampoo, mas assim, era contado, mas meu tio foi guerreiro, ele nunca deixou faltar nada. E aí tive a educação, a cultura coreana, ela é muito forte, né, na questão de princípios, valores. E eu nasci em berço cristão, então minha avó passou muito essa coisa de fé, ela tinha muita esperança, ela que segurou, eu acho que ela é o que sustentou esses momentos. Ela foi um pilar muito forte assim na família. Vó materna, paterna. Cara, foi ela. Ela foi um grande... Quando eu paro para pensar em toda a trajetória da família dela, ela foi uma das que... Todo mundo se ferrou assim, tal, mas ela foi um pilar assim que sustentou com fé mesmo. Espiritualidade, fé. A gente herdou isso dela. No meio desse processo, eu ficava dia de semana com meu tio e final de semana com meus avós e meu pai. E aí meu pai, nesse ciclo que não saía, ficou 4 vezes internado no hospital. E aí na 4ª internação... Cara, não lembro por que eu falo 4, mas ele ficou internado no hospital das clínicas e aí ele faleceu na fila de doação de órgão. Então, você tinha quantos anos? Tinha 12. 12? Então 3 anos depois da minha mãe ir embora, ele faleceu. Aí ele tinha 35 e eu tinha 12. Então aí passou por isso... 35 anos, novo pra caramba, cara. Novo. Porra. Novo, bizarro. E ele tinha muito potencial... Tinha carisma, era professor de natação, mestre de artes marciais, jogava semi-profissional de golfe. Ele foi um cara multitalento também. Então, eu não sei, é um desperdício. É foda, não sei, eu não olho muito pro passado. Meio desperdício, assim, mas não olho muito pro passado, não. E aí, eu lembro do dia exato, no momento, não é dia eu lembro porque tava lá no túmulo, mas... No momento exato que meu tio teve que vir me contar de manhã. Eu acordei cedo, estava escrevendo a Bíblia, que meu avô falava pra gente copiar. É mesmo? Eu copiava em coreano. Ah, tá. Ele queria que a gente mantivesse a escrita, a fala. Então eu falo, leio, escrevo fluente coreano graças à minha família. Então meu avô e tal. Também eu fui pra escolinha também. Mas só uma dúvida em relação a isso. Na Coreia, o catolicismo é forte ou eles cristianismo. O cristianismo. Cara, 70% da Coreia é mesmo? Nunca imaginaria isso. Todo mundo acha que é budismo, outras coisas. A maior igreja evangélica do mundo é na Coreia. Caramba, então sua avó já veio de lá com essa crença ou foi aqui? Não sei. Caramba, não sabia disso não. A Coreia hoje é predominantemente cristã.
E a maior igreja do mundo tem 1 milhão de pessoas. Caramba. Num país onde tem 50 e poucos milhões de habitantes, 52, 51, 1 milhão vai numa igreja só. É muita coisa. É. Mas aí você recebeu essa notícia do seu pai. Eu tava de manhã cedinho, porque eu queria só escrever logo, porque era uma tarefa que a gente era obrigado, que era uma chatice, porque também se a gente escrevesse a Bíblia da semana toda, ganhava mesada. E aí eu escrevia logo para poder brincar, fazer outras coisas. Tava com 12 anos. E aí eu tava terminando de escrever, veio minha... Aí, importante, então nessa época dos 12... Antes de ver o meu... Não sei qual foi a ordem, mas eu tinha já... Minha mãe atual de hoje é a segunda esposa do meu tio. Então, minha tia madrasta hoje é quem eu chamo de mãe. Ah, entendi. Então, teve uma segunda esposa e ela... Não sei se eu vi ela chorando antes, já veio na sala, tava chorando. Ou veio ele me avisar, depois eu vi ela chorando. Mas, mano, de manhã cedinho, era 6 da manhã. Ele chegou, falou que seu pai faleceu. Nossa, cara, foi... Cara, qual é a... Eu não consigo imaginar um negócio desse. Eu esperava. Ah, ele já tava... Não foi de repente? Não, foi de repente, mas não esperava que... Pô, o cara de 35 anos... Só que eu senti, não sei, eu senti que ia vir alguma coisa ruim. Sério? Na hora... Bizarro, sei lá. Quando te chamou pra falar com você, você já falou, puta, é... Aí eu falei, deu ruim. E aí eu lembro que caiu uma lágrima na hora. Na hora que ele soltou o final da frase, não dava tempo de reagir, mas ele falou, caiu uma lágrima, eu lembro. Eu perguntei como, tal. Aí eu lembro que era transplante de fígado. Então, é uma causa, verdade, né? Eu geralmente converso em roda de amigo, mas nunca falei sobre doação de órgãos e tal. Sou super a favor, eu vou começar a movimentar isso. Que vai pro túmulo, velho. Que desperdício. Dá pra salvar dezenas de vidas. Nossa, cara. O pessoal tem medo, e se tirarem antes de... Eu tô morto, mas não tô... Claro, calma, não é assim também. Vou arrancar suas coisas. Cara, eu dou a todos os órgãos. Eu também, tem que ir, pô. Vou incentivar o máximo de gente a doar órgãos, porque, cara, que inútil levar pra Tanta estragar gente no túmulo. Fila, né? Aí meu pai falou assim, eu nunca tinha parado pra pensar, nunca fiz um movimento. Fazer isso, eu também vou fazer isso, cara. Verdade, cara, eu vou começar a incentivar e movimentar isso. Mas aí meu pai faleceu, eu recebi a notícia, teve o velório. Eu sofri mais... Eu não sei de onde vem essa maturidade ou naquela época, mas eu sofri mais vendo a minha avó triste, minha avó chorando, sofrendo, de pô... Que era o pilar. Veio para um país diferente, testar coisa nova e tudo, e perdeu o primeiro filho. Perdeu o filho com 35 anos. Perder um filho é... Não, eu acho que é a pior dor... E antes do acho que é a pior dor, né? Eu acho que sim. Que existe no mundo, não é morrer, porque você morre e deixa de dizer. Exatamente. Acho que é perder o... Perder o filho, né? o que você mais ama no universo. Nossa, bizarro, cara, bizarro. Aí eu sofri mais com a minha avó sofrendo em relação à morte do meu pai. E aí passou-se o tempo, foi passando. Aí meu tio, como continuou criando a gente... Comecei a trabalhar cedo, porque meu tio queria que eu aprendesse sobre o mundo, sobre a vida, sobre o dinheiro, sobre como era... Eu não sei, a intenção era mostrar o mundo real. Eu comecei a trabalhar com 12, meio período numa imobiliária. Era office boy. Fazia